provavelmente já teve vontade de pular esse livro enquanto estava lendo a sua Bíblia. Quando viu que se tratava de uma leitura que mostrava listas e mais listas com nomes estranhos, contagem de homens para o exército e para o sacerdócio de Israel, orientações e leis sobre sacrifícios, holocaustos e um monte de coisa que a gente nem mais tem nos dias de hoje. Você também pode ter se perguntado, afinal, o que um livro como o livro de Números pode ter a ver comigo? Hoje eu estou aqui justamente para te responder essa pergunta no segundo episódio da série Descomplicando Livros Difíceis da Bíblia juntos. E hoje eu quero compartilhar com você 3 maneiras de ler o livro de Números de uma forma simples e muito edificante. Então, desde já, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu convido você a fazer isso agora, clicando no botãozinho aqui embaixo e também deixando a sua curtida e os seus comentários ao longo do vídeo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernanda, eu sou cristã, sou casada, mãe de um bebê de 10 meses e criadora aqui do canal Dia a Dia na Palavra, um espaço para a gente falar sobre Jesus, sobre Bíblia, devocional e vida cristã. Se você está chegando aqui agora e não sabe qual que é a ideia dessa série de vídeos sobre descomplicar livros difíceis da Bíblia juntos, eu tive esse insight quando eu estava lá no Instagram e abri uma caixinha de perguntas para as pessoas que nos acompanham por lá. E se você não é uma delas, vou deixar o nosso arroba aqui embaixo para você também acompanhar os conteúdos do dia a dia na palavra. Uma caixinha de perguntas para saber quais eram os livros da Bíblia que as pessoas mais tinham dificuldade de ler, estudar e fazer as suas devocionais. De todas as respostas que eu fui recebendo, eu decidi gravar uma série de vídeos trazendo uma perspectiva simplificada sobre esses livros. Eu abri uma votação também aqui no YouTube, lá na parte dos posts aqui do canal, e dentre as opções que eu coloquei lá estavam Números, Levítico e Apocalipse. E o livro que ganhou para ser o tema do segundo episódio dessa série foi o livro de Números. Então hoje, pessoal, nós vamos falar sobre esse livro um tanto quanto difícil de se ler, justamente por trazer muitas coisas repetitivas, genealogia, nomes difíceis, números, contagens. Vamos entender o que tudo isso na Bíblia tem a ver com a nossa vida. O livro de Números, pessoal, para quem não sabe, é o 4º livro do Pentateuco, que são os 5 livros da lei, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o livro de Números, ele está numa parte muito importante da história do povo de Deus, porque ele faz uma transição importante entre toda aquela jornada do deserto que eles tiveram, quando o povo de Israel saiu do Egito, da escravidão do Egito, para seguirem para a terra prometida. O livro de Números mostra a parte em que eles vão sair da teoria, digamos assim, quando Deus deu a lei para eles, os 10 mandamentos, começou a dar ordens com relação ao tabernáculo, à adoração, como Deus deveria ser adorado, como eles deveriam conduzir a vida espiritual, desse povo. Tudo isso nos foi relatado de maneira mais específica e destrinchada nos livros de Êxodo e também no livro de Levítico. E agora, no livro de Números, nós vemos o Senhor fazer um movimento de ação, de organização do seu povo, para que eles entrem em ação, digamos assim, na tomada da terra prometida. O povo está quase se aproximando do alvo, está quase chegando na terra de Canaã, a terra que Deus prometeu dar a Abraão, Isaac, Jacó e todos os seus descendentes. Ele vai preparar a nação de Israel de uma forma bem específica, como nós vemos no começo do livro, para que eles entrem em ação na tomada da terra prometida. Basicamente um contexto rápido e um panorama do livro de Números, uma noção do que nós estamos falando aqui. E a primeira coisa que você precisa ter em mente quando você for ler e estudar esse livro tão importante do Pentateuco é que as listas e contagens que o livro de Números nos traz são uma demonstração de como Deus está cumprindo a promessa que ele havia feito muitos e muitos anos antes ao seu servo Abraão. Se você não se lembra, em Gênesis 12, o Senhor prometeu ao seu servo Abraão de que ele seria pai de muitas nações. Todas as nações seriam benditas graças a ele. Deus separou Abraão e Sara para, de maneira milagrosa, mesmo já sendo idosos, darem origem a uma nação muito numerosa. E ao longo de toda a história da formação do povo de Deus, da construção da família de Abraão, depois com Isaac, Jacó, os 12 filhos que ele teve, as 12 tribos, que vemos o Senhor cumprindo essa tão gloriosa promessa que ele havia feito para o seu servo no passado. E o livro de Números começa
mostrando pra gente, por meio da listagem, das contagens do número de homens que estavam ali dispostos e aptos para lutarem por Israel nas guerras que estavam por vir, Deus estava cumprindo essa promessa tão linda de Gênesis 12. Nós vemos ali as contagens, os números, literalmente, mostrando como Israel se tornou uma nação extremamente numerosa. E esses números que num primeiro momento a gente pensa, nossa, mas por que eu preciso saber disso daqui? Por que eu preciso saber se Israel tinha 100 mil, 200 mil homens prontos para a guerra? Que na verdade o autor está querendo chamar a sua atenção justamente para que você veja como o Senhor, sendo fiel à sua palavra, estava cumprindo os termos da sua aliança. E uma coisa muito linda que a gente pode tirar e extrair disso, aplicando para a nossa vida, é que nós também somos parte do cumprimento dessa promessa. Sim, exatamente. O seu nome pode não estar escrito ali nas páginas da Bíblia, mas nós temos certeza, por aquilo que nós lemos no livro de Apocalipse, por exemplo, que todos os eleitos de Deus estão escritos no livro da vida. Povo extremamente numeroso, mais numeroso do que as estrelas do céu e do que a areia que está na praia, também diz respeito a mim e a você, que cremos no nome do Senhor Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Porque o Israel de Deus não se trata apenas do povo israelita de nascimento, mas sim todos aqueles que nasceram de novo no Senhor Jesus Cristo. Então, quando você começar a ler o livro de Números e se perguntar por que eu tenho que ler tantos nomes estranhos, tenho que ver essas listas, tenho que saber sobre esses números e essas contagens, o que isso tem a ver comigo? Lembre-se de que isso é uma demonstração visível de como Deus estava cumprindo a sua promessa ao seu povo, expandindo e multiplicando o povo que Ele escolheu para ser dele, e que você, se é crente no Senhor Jesus Cristo, também faz parte deste número, dessa nação tão numerosa que o Senhor formou. Outra coisa muito importante que essas listas e contagens trazem para nós é que Deus estava organizando o povo de Israel como uma nação. Algo bastante importante de se ter em mente, porque isso se aplica bastante também a nós, povo de Deus, hoje, como igreja do Senhor. Deus não simplesmente tirou Israel do Egito e deixou eles fazerem as coisas da cabeça deles ao longo da jornada. Não deixou cada um pensar, quem que vai ser o líder? Quem que vai liderar esse movimento? E explicita para nós, mostra para nós isso no livro de Números. Ele está mostrando que ele tem o domínio absoluto sobre a vida do seu povo e que ele é o responsável por estabelecer a ordem de como ele quer que as coisas funcionem. É feito a partir do que Deus revelou, do que Deus estabeleceu, a forma como Ele diz que Ele quer ser adorado, a forma como Ele diz que quer que o seu povo siga, que o seu povo atue, que o seu povo se manifeste no mundo. A mesma coisa nós devemos levar em consideração com relação ao nosso exercício como igreja na Terra. Nós não podemos fazer as coisas de Deus de acordo com o que está na nossa cabeça. Devemos criar, usar a nossa imaginação para estabelecer como que vai ser o culto, como que vai ser o exercício de adoração ao Senhor. Não, o Senhor ele tem o interesse de ser adorado da maneira como Ele estabeleceu o que Ele quer ser adorado. E isso está muito claro em vários textos que eu vou deixar aí na tela para vocês terem uma noção de que eu não estou falando isso da minha cabeça, mas estou tirando com um embasamento bíblico. O livro de Números deixa isso muito claro pra gente ali, quando nós vemos o Senhor orquestrando e organizando a estrutura do povo dele, para que eles estejam aptos a servi-lo da maneira que agrade ao Senhor e que tenham sucesso também na empreitada e na missão que eles tinham à frente, de guerrear contra nações e exércitos muito poderosos. As tribos, elas não ficaram assim à mercê dos líderes delas, elas não ficaram à mercê perguntando quem que vai na frente na hora da batalha, quem que vai atrás, quem que vai do lado. Deus deixou tudo muito bonitinho, muito bem organizado, justamente para impedir que essa bagunça, que essa desordem acabassem afetando esse momento tão importante da vida deles, de transição da jornada no deserto para a chegada à Terra Prometida. Ele deixou as diretrizes muito bem estabelecidas na sua palavra e seguindo elas, com certeza, nós teremos muito mais sucesso na empreitada de compartilharmos do Evangelho e fincarmos a bandeira de Cristo aqui nesse mundo.
A segunda coisa que você precisa ter em mente quando você for ler o livro de Números é que o livro de Números é um grande retrato da jornada do povo do Senhor por essa vida peregrina. Existem momentos de grande força, de grande confiança, de grande entusiasmo para seguir e obedecer ao Senhor por parte do povo, mas logo em seguida já vem tropeço, desobediência e tantas outras coisas que fazem o povo cair, tropeçar e parece que regredir 1000 passos para trás. Algo parecido com a nossa vida às vezes também, né? O livro de Números traz relatos muito tristes e importantes para que nós, como povo de Deus, tenhamos realmente fique alerta com relação à dureza de coração, a olhar mais as circunstâncias do que confiar no grande eu sou que está à frente da nossa vida. Como, por exemplo, o mais famoso do livro de Números, quando o povo já está ali à beira de começar o processo da entrada na Terra Prometida, quando os 12 espias vão até a Terra Prometida e veem de fato que é uma terra muito rica, uma terra fértil, uma terra maravilhosa. Eles voltam cheios de medo, cheios de receio, porque a terra já estava povoada por pessoas muito mais fortes, muito mais valentes do que eles. E 10 desses espias, né, tirando Josué e Caleb, incitam o povo a pecar contra Deus, a se voltarem contra o Senhor, colocando em xeque aquilo que Deus tinha falado para eles que ele iria fazer, que é dar a terra. E o resultado dessa afronta tão terrível que eles cometeram contra o Senhor foi o castigo de terem que voltar tudo para trás, terem que passar mais 40 anos vagando sem rumo no deserto. Apenas Josué e Caleb foram poupados e eles sim teriam a honra, né, o prazer de entrarem na Terra Prometida, e de toda aquela geração pereceu no deserto e aqueles que eram crianças, bebês que ainda estavam, né, crescendo, seriam a geração que por misericórdia de Deus se levantaria no lugar daquela para entrar na Terra Prometida futuramente. Como o povo de Israel era constantemente reclamão, ingrato. Quando faltava água, eles reclamavam que estavam com sede e que Deus não cuidava deles. Quando faltava comida, eles também reclamavam nos ouvidos do Senhor de que era melhor ter ficado lá no Egito mesmo. Será que eles tiraram isso, gente? Eles eram escravos, eles estavam sofrendo nas mãos de Faraó, clamando dia e noite, e do nada eles tiraram que eles tinham uma vida maravilhosa lá no Egito. É exatamente isso que a ingratidão contra Deus faz com o nosso coração. Ela nos cega e muitas vezes a gente começa a falar bem daquilo que antes a gente reclamava e pedia misericórdia ao Senhor para mudar a nossa situação, e do nada, quando a gente se vê num momento de aperto, num momento de dificuldade, a gente fica lembrando dessa época com saudade e reclamando do Senhor da circunstância que Ele nos colocou. Esse exemplo aqui porque eu vivo isso. Eu sempre sonhei em ser mãe, eu sempre sonhei em ter a minha família, eu sempre sonhei em ter meus filhos e tudo mais, e por muitas vezes eu orei e pedi isso ao Senhor. E quantas vezes ao longo dos dias eu não me pego reclamando, eu não me pego falando, ai, que difícil, ai, como eu não tenho tempo, ai, como que é difícil ter que parar o que eu tô fazendo pra ter que cuidar, ter que acudir e tudo mais, e eu me pego reclamando de algo que eu sempre pedi, orei e desejei muito. A história do povo de Israel nesse momento, ela é muito parecida com o nosso dia a dia hoje. Nós duvidamos da palavra do Senhor e agimos com incredulidade constantemente. O calo aperta quando vem a provação, quando vem a dificuldade. Qual é a primeira coisa que muitas vezes a gente se pergunta? Cadê Deus? Cadê o Senhor? Não vejo, Ele me abandonou, não tá mais comigo. Foi exatamente isso que Israel vivenciou naquele momento quando eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida. O livro de Números, ele traz esse alerta para que o povo do Senhor, nós que fomos redimidos em Cristo pela graça somente, nós não tenhamos esse coração endurecido para com Deus, não tenhamos esse coração ingrato, esse coração constante no reclamar, constante no duvidar. Nós temos que recordar e guardar no nosso coração de verdade as promessas que estão permeando toda a Bíblia. Todos aqueles que se mantiverem com esse coração endurecido, com esse coração blasfemo, que realmente descarta Deus e acusa o Senhor de ser um mau pai, de ser alguém que não cumpre com as suas promessas,
este pecado terá duras consequências, ele não passará batido pelo Senhor. Mas a todos aqueles que são verdadeiramente resgatados por Cristo, todos aqueles que são povo de Deus, remidos pelo sangue, Deus vai estender a sua misericórdia, vai restaurá-los. Deus poderia ter dizimado o seu povo e acabado com tudo isso, porque Ele é Deus, Ele tem todo o direito de fazer isso e Ele estaria sendo justo fazendo isso também, porque o povo pecou constantemente contra Ele. Mas o Senhor também é grande em misericórdia, tardio em irar-se, e Ele demonstra isso para com o seu povo em Números, restaurando Israel por meio de uma nova geração e purificando essa geração em todos os momentos em que ela tropeçava. E a terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com você para simplificar a leitura do livro de Números é que o livro traz uma linda expressão da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo nos seus capítulos. Números faz muitas referências à obra de Cristo como o nosso sumo sacerdote, aquele que nos representa perfeitamente diante do Pai, aquele que leva sobre si os nossos pecados. Jesus também receberia todos os pecados de uma vez por todas, graças ao seu sacrifício perfeito na cruz e a sua ressurreição, o Senhor afastaria do seu povo todos os pecados deles. Então, todas aquelas figuras e elementos da água que saiu da rocha, os sacrifícios e holocaustos dos animais, a serpente de bronze que foi erguida para que aqueles que olhassem para ela com fé fossem salvos e sarados do veneno das cobras que foram mandadas por Deus como um castigo por conta, de novo, da rebeldia e do pecado do povo, olhassem para a serpente de bronze que Moisés erigiu ali no meio do acampamento, seriam salvos pela fé. Da mesma maneira, o Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que olham para Ele, todos aqueles que olham para o Cristo que foi levantado na cruz, com fé, são salvos do veneno do pecado e da morte. Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo, cujo sangue sim tem poder para lavar o nosso coração por completo do pecado. Então essas são verdades maravilhosas que o livro de Números tem para nos mostrar sobre Cristo. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a olhar para o livro de Números de uma nova forma, por uma nova perspectiva. Se ficou alguma dúvida, se você achou que alguma coisa precisa ser melhor explicada, deixa para mim nos comentários para eu saber. Vamos continuar essa conversa também por lá. E se você foi edificado, se você aprendeu algo novo com esse vídeo, eu convido você a compartilhar com mais pessoas que você conhece também, para a gente divulgar mais e mais conhecimento da palavra. Vejo vocês, se Deus quiser, no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!